Shalom de Cristo para você que está me ouvindo por esta mídia social, pelo site evangelhodepoder.com.br. Shalom de Cristo para você que está acompanhando agora essa transmissão ao vivo ou essa transmissão gravada. Que a revelação de Aruach HaKodesh, o Espírito Santo do Deus Eterno, chegue até você. E hoje eu quero falar sobre algo muito difícil de se explicar, que somente a presença do Deus de Israel, somente a presença revelada na pessoa do Espírito Santo, Aruach HaKodesh, somente esta pessoa, somente esta revelação é que pode transformar a nossa vida. Jesus. Vê se eu tô ao vivo aí. Vê se eu tô ao vivo. Vê se eu entrei ao vivo aí. Oralá babá chataralá babá suturolomai. Hoje eu quero dizer aqui um aconselhamento rápido. Em um período de intercessão, eu quero dizer para você como entender a morte, como entender a perda, como entender que aquela pessoa amada, aquela pessoa do nosso convívio, como entender que essa pessoa não está mais conosco. Você que está acompanhando a gente aqui por essa mídia social, compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Talvez pode ser a resposta para alguém. Talvez pode ser a resposta para o coração de alguém. E eu quero declarar desde já que a presença do Deus de Israel possa te responder, te definir, te acalentar, mostrar e desenhar ao teu coração que somente a revelação do Eterno é que nos faz viver o sobrenatural dele. E eu peço e clamo em nome de Yeshua HaMashiach que essa revelação desça não apenas aos teus ouvidos, mas que desça ao teu coração, que transforme o seu entendimento. Me perguntaram e eu quero responder aqui em forma de aconselhamento, se assim puder ajudar a tua vida. Como entender a morte? Como entender a perda? Como compreender que alguém que esteve conosco não está mais? Como entender que alguém que esteve 1,5 milha, 2 milhas, 3 milhas conosco não está mais? Como entender a dor da perda? Como administrar a dor da perda? Como administrar o nosso coração? Que aquela pessoa se foi, que a matéria não está mais aqui, que a matéria não poderá mais ser abraçada, beijada, que a matéria não poderá mais ser ouvida. Como entender a perda? Como compreender a morte? Existem coisas que o homem nunca entenderá. Existem coisas que eu e você, como ser humano, fomos programados a não compreender. Existem coisas que eu e você, como homem, como ser humano, como alguém que recebeu o sopro do Espírito, o sopro de Aruach HaKodesh, como compreender algo que é incompreendido, como compreender algo que é doloroso, como compreender algo que se torna para algumas pessoas o motivo de depressão, o motivo de dor, o motivo de até mesmo de um suicídio. Como compreender a morte? Como entender a morte? Essa palavra de poder no teu coração é para dizer para algumas pessoas que viveram períodos de morte, período de perda,
É para dizer para algumas pessoas que experimentaram a morte. Neste dia de hoje eu estive em um velório. Nesse dia de hoje eu estive em um enterro. E eu vi pessoas ali que estavam gritando. Havia uma mãe velando uma filha. E aquela mãe gritava: chama minha filha de volta, chama minha filha de volta. Havia uma mãe que estava enterrando uma filha. E aquela mãe gritava desesperadamente. Ela estava tendo um surto. A mente dela entrou numa depressão. A mente dela entrou num desespero. E aquela mulher gritava, aquela mulher... Isso é real, irmão, não é mentira. Hoje eu estava nesse velório de um dos nossos amigos. E no velório ao lado havia uma mãe enterrando uma menina, uma criança. E ali eu vi aquela cena e o Senhor me fez uma pergunta: como entender a morte? Logo depois disso, algumas pessoas começaram a falar sobre isso. Como entender a morte? O ser humano não foi projetado para entender a morte. Quando o eterno Deus de Israel nos formou, nos projetou, nos desenhou, quando Ele pegou o barro e fez eu e você homens, quando Ele desenhou todo o seu corpo, Ele soprou dentro de nós o Espírito, Aruah HaKodesh, o Espírito Santo, entrou dentro de nós, entrou dentro de Adão, e este Adão agora estava fluindo o Espírito da vida. E aonde é o Espírito da vida não há espaço para entender a morte. Aonde é o Espírito de vida não há espaço para entender a perda. Aonde é o Espírito de vida não há espaço para compreender a maldição. Aonde é o Espírito da vida não há espaço para a maquinação da iniquidade. Porém o pecado desce, porém o pecado se estabelece, porém o pecado entra no coração, porém o pecado desce pelos olhos, desce pelos ouvidos e agora se instaura no coração do homem, ali aonde cardos e abrolhos começam a nascer, aonde pecados começam a nascer, e agora a morte que não era e não tinha espaço para ser entendida, a morte aonde não tinha espaço, agora ela começa a encontrar espaço. E aí esse corpo que foi feito para ser atemporal, para viver corporeamente, debaixo da graça, da revelação, debaixo da emanação poderosa de Aruah HaKodesh. Esse corpo de Adão que foi estabelecido para habitar a glória do Deus de Israel. Este corpo agora experimenta a morte, esse corpo agora experimenta a separação. E Adão e Eva se veem sujos, pecaminosos. E agora entra ali uma raiz do pecado, entra uma linha de iniquidade. E essa linha de iniquidade traz a morte. Essa linha de iniquidade, assim como a terra agora está maldita, agora o homem anda debaixo da morte. Agora o homem anda debaixo do espírito da morte. Depois do pecado, um corpo que foi glorificado, um corpo que foi estabelecido para a glória do Deus de Israel, agora experimenta a morte, agora experimenta a divisão do espírito, da alma e do corpo, agora experimenta a morte. E a pergunta que todo mundo faz, a pergunta que eu e você vamos fazer ainda um dia: como é que eu vou entender a separação? Como é que eu vou entender a morte? Como é que eu vou entender que algo foi me roubado? Como é que eu vou entender que algo foi tirado de mim? Como eu vou entender que a vida foi tirada de mim? O ser humano não foi projetado para entender a morte, meu irmão. O ser humano ele não recebeu o gene de entender a morte, porque ele havia recebido o gene de vida. É por isso que, devido ao pecado na terra, a ordem do Eterno era que alguém precisava morrer,
que um animalzinho puro e limpo precisava morrer, e esse animalzinho puro e limpo queimava, substituía uma multidão de pecados. Esse animalzinho puro e limpo era a resposta para a morte no corpo de muitas pessoas, era a resposta do céu para a morte de muitas vidas, era a resposta no mundo espiritual para aquele Adão que havia morrido, para aquele Adão que havia aberto a porta para o pecado, para aquele Adão que havia aberto a porta para a desgraça, é para aquele Adão que havia aberto a porta para a iniquidade. Aquele animalzinho, quando berrava no altar, ele estava entendendo a morte no meu e no seu lugar. Aquele animalzinho, quando berrava no altar e descia sangue, ele estava entendendo a morte, ele estava respondendo que debaixo do espírito da vida, alguém precisava voltar à essência do Éden, alguém precisava voltar à origem do Éden. E por muito tempo isso foi estabelecido como verdade, como necessidade. Era preciso ir ao templo uma vez ao ano. Era preciso jejuar o jejum de Yom Kippur. Era preciso virar a página. Era preciso colocar sangue debaixo de uma condenação que já estava na terra. Uma condenação que a palavra em Bereshit, em Gênesis, diz que a terra estava maldita e agora a terra estava dando cardos e abrolhos. Como entender a morte? Não se entende a morte. Como entender a morte? Não compreende-se a morte. Como entender a morte? Não se compreende a morte sem compreender a revelação do nosso Mashiach, do nosso Messias. Não se entende a morte sem compreender a revelação do Pai. Não se entende a morte sem entender que Cristo e Yeshua, aquele que é a salvação, ele veio para salvar do que? Da morte. Ele veio para salvar eu e você da morte. E hoje, naquele velório, naquele enterro, onde aquela mãe gritava querendo a filha, o Espírito, Aruah HaKodesh, gritava comigo: como entender a morte? E eu entendo que a morte precisa ser entendida. Aliás, a morte precisa ser vivida na revelação do nosso Messias. A morte precisa ser vivida na revelação do nosso Messias. A morte precisa ser vivida na revelação de Yeshua. Quando você compreender que no lugar daquele animal que tirava o pecado e o peso de muitas pessoas, o Pai, o Eterno, envia o teu Filho, estabelece Yeshua como Filho e coloca na terra um extrato da glória revelada dos céus. E este homem nasce, cresce, se estabelece apenas para morrer. Esse homem, Yeshua, nasce, cresce, estabelece, manifesta o poder na terra para a compreensão do que é morrer, para a compreensão do que é ter perda, para a compreensão do que é perder para ganhar, para a compreensão do que é perder para ganhar, para a compreensão, vou repetir mais uma vez, do que é perder para ganhar. Quando compreendemos as perdas como algo que nos traz vitória, nós compreendemos a revelação do Mestre, do Mashiach, de Yeshua. Quando compreendemos que as nossas perdas nele está revelada na morte dele no Calvário, entendemos que a morte dele que trouxe vitória, entendemos que as nossas perdas nele trará a vitória, entendemos que as nossas perdas nele trará a resposta, entendemos que as nossas perdas nele trará a revelação do que é verdadeiramente a morte. A morte não é a separação de alguém vivo. A morte é a unidade do homem com Deus. A morte é a unidade do homem com o Pai. A morte é a unidade do Senhor, aliás, a unidade do homem com o Senhor Adonai Tsevaot. A morte não é a separação dos homens.
A morte é a separação entre você e o eterno, ou a junção e a unidade entre você e o eterno. Ao homem está incumbido a decisão de escolha neste tempo. E nesse tempo, a morte te trará unidade com o Senhor, ou ela te trará separação com o Senhor. Por isso que Yeshua vem para morrer. Por isso que Yeshua vem para estabelecer uma divisão no reino da morte. É por isso que Yeshua HaMashiach vem estabelecer uma divisão de tempos na morte. Ele domina a morte, ele cancela toda cédula que era contra nós, ele cancela todo débito que era contra nós, porque agora ele tem a divisão entre morte e vida. Agora ele dá a divisão entre morte e vida. É por isso que João, lá no livro de Apocalipse, vai ter uma visão do Mestre do Mashiach todo ensanguentado. João estava vendo o passado. João estava vendo o que foi estabelecido desde a fundação dos mundos, que Yeshua era o Cordeiro Santo de Deus, aquele todo ensanguentado que colocou um fim na morte, que colocou a divisão entre vida e morte, que colocou ponto final entre a morte que entrou na terra por Adão. Yeshua era este homem que representava o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado. É por isso que ele é o nosso Messias, aquele que nos livra da morte. Como entender a morte sem entender o Filho? Não se tem como. Como entender a morte sem entender que você, como homem e mulher, não foi programado, não há um gene dentro de você para entender a morte. Não há um gene dentro de você que entende a morte. Porque nós fomos feitos para habitar em abundância, nós somos feitos para habitar na eternidade, nós somos feitos para habitar em todo o tempo. Nós fomos criados, nós somos projetados, nós fomos programados para a vida eterna. Porém, por um Adão entrou o pecado. Se pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão, Yeshua HaMashiach, entrou a vida. Como entender a morte? Viva Cristo. Como entender a morte? Viva a revelação do Mestre. Como entender a morte? Viva a revelação da palavra no Mashiach. Como entender a morte? Viva a revelação de Cristo na terra. Como entender a morte? Não se entende a morte. A morte é apagada debaixo do sangue do Cordeiro. Como entender a morte? Não se entende a morte. A morte é vivida pelo sangue do Cordeiro. Como se entende a morte? Não se entende a morte. A morte é subjugada pela revelação do Mashiach. A morte é subjugada pela revelação do Messias. Se você, por algum motivo, já viveu depressão por algumas perdas, seja ela de pessoas, de coisas, ou até mesmo de um animalzinho, como entender a morte, como entender as perdas? Compreender que a maior perda que houve no céu foi que um filho desceu, se estabeleceu na terra, manifestou o seu reino na terra, deixou o teu reino na terra para que eu e você vivamos esse reino. O reino de Deus não irá se manifestar, o reino de Deus está manifesto na terra. E eu e você fazemos parte de um reino que ele começou quando desceu para vencer a morte. E por vencer a morte, ele estabeleceu na terra um período de grande revelação. Ele estabeleceu na terra um período de grande revelação, de compreender vida e vida em abundância. A palavra do Senhor, a palavra de Adonai Tsevaot diz assim, livro de Ishayahu, Isaías, capítulo de número 60, e diz assim: levante-se e brilhe, Jerusalém, levante-se e brilhe, Jerusalém,
pois a sua luz chegou e a glória de Adonai Tsevaô levantou e brilhou sobre você. Pois apesar de as trevas cobrirem a terra e a escuridão espessa os povos, Adonai se levantará sobre você, sua glória será vista sobre você. As nações seguirão na direção da sua luz e reis caminharão na direção do seu esplendor. Levante-se os olhos e olhe em volta. Todos estão reunidos e vêm em sua direção, Seus filhos vêm de longe e suas filhas são carregadas nas ancas de suas aias. Então você verá e ficará radiante, e seu coração pulsará forte, pois as riquezas dos mares serão trazidas a você, e as fortunas das nações chegarão até você. Caravanas de camelo cobrirão sua terra, todos os povos provenientes, trazendo ouro e incenso, e proclamando os louvores de Adonai. Todos os rebanhos de Quedar serão reunidos para você, e os carneiros estarão ao seu serviço. Eles subirão e serão recebidos em meu altar, enquanto glorifico minha casa ilustre. Quem são estes que voam como nuvens, como pombos em direção ao pombal? As regiões costeiras depositam sua esperança em mim, como os navios na liderança, para trazer seus filhos de longe, e com eles sua prata e seu ouro, pela causa de Adonai, o seu Deus, o Santo de Israel que a glorifica. Os estrangeiros reconstruirão seus muros, e os reis deles estarão ao seu serviço. Pois em minha ira eu atingi, mas em minha misericórdia tive compaixão de você. Seus portões estarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que o povo traga a você a riqueza das nações, e seus reis sigam à frente em procissão. Pois a nação ou o reino que não servir a você perecerá. Sim, tais nações serão completamente destruídas. A glória virá a você, se prestes como olmos e lárices para adornar meu santuário. Glorificarei o local em que permaneço. Os filhos de seus opressores virão e se ajoelharão diante de você. Todos os que a desprezarem cairão a seus pés, chamando-a cidade de Adonai, Sião, o Santo de Israel. No passado você foi abandonada, odiada, de modo que ninguém sequer a atravessava. No entanto, farei de você agora o orgulho das eras, uma alegria para muitas gerações. Você beberá o leite das nações, será nutrida com os seios reais, e saberá que eu, Adonai, o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacob, em vez de bronze te trarei ouro a você, em vez de ferro trarei prata, e bronze no lugar da madeira, e ferro no lugar das pedras. Farei shalom a seu governante e retidão ao seu superintendente. Não se ouvirá mais sobre violência na sua terra, nem sobre desolação ou desnutrição, e nem destruição em suas fronteiras. E em seu lugar você dará o nome de salvação a todos os seus muros, e de louvor a todos os seus portões. O sol não mais será a luz do dia, nem a luz da lua brilhará sobre você. Em seu lugar, Adonai será a luz para sempre, e seu Deus será a glória. O sol não se porá mais e a lua não minguará, pois Adonai será sua luz para sempre. Seus dias de pranto terminaram. Todos os membros do seu povo serão tzadikim. Eles herdarão a terra para sempre. Será o ramo que plantei, obra das minhas mãos, da qual me orgulho. O menor deles se multiplicará em 1000, e o mais fraco se tornará uma nação poderosa. Quando o momento certo chegar, eu, Adonai, realizarei tudo isso com rapidez. Que você que perdeu algo possa compreender que a perda e a morte estão no controle das mãos do Eterno, e que há muita alegria
na onde há luto, porque aonde há luto, há resposta e há destino e há o fim de todas as coisas. Se o teu fim é Cristo, você já entendeu a morte, e a morte não poderá mais dominar o teu coração. Que este aconselhamento e essa palavra de poder mude a sua vida, transforme o teu coração, e que haja uma revelação de Ruach HaKodesh. O Espírito do Deus vivo seja sobre você hoje e eternamente. Shalom, shalom. Não esqueça de acessar evangelhodepoder.com.br e as nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com/MiqueiasCas13 Oficial. E também vá para os nossos vídeos, youtube.com/MiqueiasCas13 e o site oficial evangelhodepoder.com.br. Shalom de Cristo para você.